Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, olha só, Deus é fiel na nossa vida e nós precisamos contar com a bondade, a misericórdia, o poder de Deus em nome de Jesus. Vamos contar com a bondade de Deus em nome de Jesus. Às vezes, as coisas, elas estão acontecendo e nós precisamos entender o seguinte, que Deus está cuidando de cada situação. Nós precisamos encontrar nossa paz em Jesus. Presta atenção. O que Jesus vai falar aqui? Vamos no João 16:33? E depois a gente vai ver duas histórias simplesinhas. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim, presta atenção, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? A nossa paz está em Jesus. O que eu preciso entender diante de cada situação? Irmão, vai procurar sua paz em Jesus. No mundo não tem outra coisa. O que tem no mundo? No mundo tem desafio. No mundo tem luta. Tem situação contrária. O que eu preciso entender? Corre para Jesus. O que nós precisamos entender? Corre para Jesus diante de cada situação, diante de cada condição. O que nós precisamos entender? Vamos correr para Jesus. No mundo, nós vamos passar por desafio, por luta, por tempestade. O que eu preciso entender? Nós vamos entender que no mundo nós vai ter luta, vai ter problema, vai ter situação contrária. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Irmão, a fé e coragem que eu preciso ter está em Jesus. No mundo eu vou ter tribulação, você vai ter tribulação, vai acontecer situação contrária, mas em nome de Jesus nós vamos vencer, porque Jesus venceu e nós estamos nele. Você quer vencer o mundo? O que vence o mundo? É a nossa fé. Então eu vou brigar com o mundo? Vou brigar com as situações, com pessoas, com seres humanos? Jamais! Nós vamos lutar com a fé e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Tá acontecendo. Eu vos preveni. Jesus está prevenindo sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Tende fé e coragem, eu venci o mundo. Irmão, a nossa paz está em Jesus. Põe uma coisa na tua cabeça, não vai que nem um coitadinho, que nem um ingênuo. Não, querido, lá no mundo vai ter tribulação, vai ter luta, vai ter situação contrária. A gente acorda, você vai, às vezes, nós lidamos com uma situação e você pensa que vai ser tudo tranquilinho, aí daqui a pouco tem um tropé, né? Uma coisa contrária. Irmão, em nome de Jesus, não tem nada errado. O que você está esperando do mundo? Você está esperando flores? Não vai ter. Eu não vou ter flores. Você está esperando o que do mundo? Flores? Que mais? O que você está esperando do mundo? Está esperando que vai ter flor, um banquete? Não vai. Quem vai preparar o banquete é Deus, para nos honrar. Mas eu preciso entender que lá tem tribulação. O que é tribulação? É chacoalhão. Você está vivendo alguma coisa, aí tem lá um chacoalhão, uma coisa acontecendo, uma balança para lá, balança para cá. É isso que tem. É isso que tem. É um chacoalhão, balança para um lado, balança para o outro. E agora, o que eu faço, Jesus? E agora, como é que... Então, em Jesus. Aí nós vamos em Jesus. Aí nós vamos ter paz. Presta bem atenção. Marcos 5, versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus,
passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma, é a mulher do fluxo de sangue: se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se estancou a hemorragia, e a mulher sentiu seu corpo que estava liberta do sofrimento. Irmão, presta bem atenção. Essa mulher não podia andar em público porque ela tinha lá uma hemorragia. Ela estava debilitada fisicamente. Ela estava debilitada fisicamente. Ela estava debilitada fisicamente. Então, o que ela tinha? Qual era a condição que ela tinha? Ela estava fraca. Ela não conseguia andar direito, então ela foi se arrastando, porque ela falou: se tão somente tocar nas orlas dos seus vestes, do seu vestido, das suas vestes, ficarei curada. Irmão, ela estava certa daquilo que ela estava fazendo. Presta bem atenção. O que eu preciso entender? O que eu vou acontecer no mundo? Tribulação. O que Jesus está falando para nós? Que nós vamos. O que nós estamos aprendendo com essa história? Que o milagre já foi liberado. A manifestação sobrenatural já foi liberada. O que eu preciso fazer? Lutar, fazer de tudo para tocar em Jesus, mas eu estou fraco, debilitado, mas eu tenho que chegar até Jesus. Você lembra da Ana? Você lembra da Ana? Como é qual era a condição da Ana? Amargura de alma, depressiva. Por quê? Porque ela não gerava filho. Ela culpou o marido, culpou ela mesma? Não. Ela foi resolver com Deus e mesmo assim ela foi na presença de Deus. Às vezes, irmão, sabe o que acontece? A gente pensa que as coisas, aonde é que eu vou resolver isso? Aonde é que eu vou resolver aquilo? Querido, nós vamos resolver em Deus, em nome de Jesus. Nós vamos resolver na presença do Senhor. Nós vamos ver as coisas acontecer em Deus, em nome de Jesus. A manifestação, o poder acontecer em Deus, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver em Deus, em Jesus, as coisas acontecendo. Mas, eu tenho um problema aqui. O que foi? Tem um desafio, tem uma coisa acontecendo aqui, eu não sei como é que resolve isso, eu não sei como é que resolve aquilo. Então aonde você vai? Vamos em Jesus. Mas eu tenho uma multidão para enfrentar. O que é a sua multidão? Meu irmão, o que é a sua multidão? É a multidão de pessoas? É a multidão de compromissos financeiros, conta que você precisa arcar com as responsabilidades? Qual é a sua multidão? Irmão, o milagre já foi liberado, eu preciso entender que mas será que Jesus quer isso na minha vida? Será que Jesus quer aquilo na minha vida? Irmão, é claro que ele quer. É claro que ele quer. O que eu preciso entender, é claro que Jesus quer. Será que Jesus quer isso na minha vida? Meu irmão, ele quer sim. Ele nem olhou para a cara dessa mulher, ele nem viu ela. Mas o que eu preciso entender? Que no mundo eu tenho tribulação, tem luta, tem situação contrária. Se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. Naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu o seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Irmão, no mesmo momento, ao sentir do seu interior, fora liberado poder. Jesus virando-se à multidão, inquiriu, perguntou: quem tocou-me? Quem tocou em meu manto? Então a mulher, versículo 33, tá? Eu pulei do 30 para o 33. Então a mulher assustada, porque os discípulos vão falar assim: Jesus, tem um monte de gente aqui. O senhor está perguntando quem te tocou? Jesus está lotado de gente aqui, todo mundo está te comprimindo, aí está todo mundo te espremendo. O senhor está perguntando quem te tocou? Não, alguém me tocou porque eu senti que do meu corpo saiu poder. Irmão, em nome de Jesus, Jesus não estava olhando para aquela mulher. Você acha que Jesus está olhando para mim e para você? Claro que ele está olhando, claro que ele está cuidando da nossa vida. É claro que ele está cuidando, mas eu preciso entender algo importante, que o milagre já foi liberado. A bênção já foi liberada. O que você precisa fazer? Entender que o milagre foi liberado,
e preciso chegar até Jesus, tocar nele e viver a bênção. Ah, mas, irmão, o que você está falando? Irmão, se estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Meu irmão, ele falou: se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, pedireis a esse monte: lança-te do mar, e o monte vai se precipitar. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? O milagre já foi liberado. Vence essa multidão aí em nome de Jesus. Vence essa multidão. O milagre já foi liberado. Eu preciso entender que nós estamos no mundo e no mundo tem desafio, tem tribulação, tem situação contrária. Vamos que vamos em nome de Jesus, na presença de Deus. Vamos que vamos com a graça do Senhor em nome de Jesus. Ó, presta atenção aqui. Marco, ó. Então, a mulher assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrando aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Irmão, vai pela fé, que a fé já te deu vitória. Em nome de Jesus, a fé te salvou. Salvou dessa situação, dessa condição. E vamos que vamos em nome de Jesus. Olha só, chegaram, pois... Marcos 10, 46. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade. E o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presta atenção. Ele sabia onde estava Jesus? Não. Mas ele percebeu pelo barulho da multidão. O que ele precisava fazer? Vencer a multidão. Nesse mundo em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações. O que eu preciso entender? Ele precisava encontrar um caminho para chegar até Jesus. Qual era a dificuldade dele? Visão. Não tinha visão, era deficiente visual. Era cego, certo? Como é que ele ia chegar até Jesus? Ele precisava orientar pelo som. Irmão, se orienta pelo som das palavras de Jesus. Mas espera aí, irmão, como é que eu vou me orientar pelas palavras de Jesus? Se orienta, a palavra vai te dar direção em nome, e você vai saber o que fazer, porque você vai saber para onde se direcionar. Para onde que eu tenho que me direcionar? Até Jesus. Então vamos nos direcionar até Jesus? Vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia dele em nome de Jesus? Vamos nos direcionar até Jesus como? Ouvindo o som da voz do nosso Senhor, como? Assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão tentou atrapalhar, mas ele clamou cada vez mais. Em nome de Jesus, ele sabia: filho de Davi, ele tem misericórdia de mim. Eles estavam repreendendo: fica quieto. E aquilo chamou a atenção de Jesus. O que você tem na mão é a sua ferramenta. Vai com a sua ferramenta, em nome de Jesus. Vai com aquilo que você tem na mão, que vai dar certo em nome de Jesus. Às vezes, o que você tem na mão? Vai que você tem na mão, você tem sua voz, né? A mulher tinha lá, poderia ir arrastando, mas estava com o corpo fraco. Vence essa multidão. Eu preciso vencer a multidão dos pensamentos, a multidão, mas a bênção já foi liberada e eu vou chamar Jesus, vou me orientar pelo som dele. Ó, foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o, e assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta que ele te chama. Irmão, presta atenção. Quando Jesus escutou aquela barulho, a multidão falando, certo? Ele falou: não, chama ele aqui. Irmão, na hora que Jesus foi falar, todo mundo ficou quietinho. Todo mundo deve ter ficado quietinho. Ó, chama ele aqui. Todo mundo ficou quietinho. A voz de Jesus tem poder para calar a multidão. Por que eu estou te falando que todo mundo ficou quietinho? Porque eles ouviram o que Jesus falou e replicou o que Jesus falou para chamar ele. Ele foi até Jesus e foi curado. Irmão, vamos tomar posse do milagre em nome de Jesus. E Jesus lhe ordenou, indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe:
Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não queria só a cura, ele queria andar com Jesus. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Vencer a multidão. Ah, mas qual é o caminho que eu tenho? Qual a ferramenta que eu tenho? Vamos com a ferramenta que você... Vai com a ferramenta que você tem, com aquilo que você tem na mão. É o cajado? Põe o cajado. É a pedrinha? Usa as pedrinhas em nome de Jesus. É andar arrastando até chegar a Jesus, vai até chegar a Jesus, é com o som da voz, mas nós vamos chegar até Jesus e viver a paz que Ele tem para nós, a cura, o milagre e a manifestação dele, em nome de Jesus. Bora orar? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença e a tua graça, em nome de Jesus. Opera com o teu poder a tua graça, quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder, a tua graça, em nome de Jesus. Deus, nós vamos na força desta palavra, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e nós vivemos o cuidado, a bondade, a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.